Seja bem-vindo a mais um episódio do Junta Podcast, o seu podcast sobre reumatologia. Eu sou o João Alho, eu sou médico reumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, aqui em Santarém do Pará. A gente já teve muito episódio legal sobre lúpus, chikungunya, gota, artrite reumatoide, espondiloartrite axial, osteoporose também a gente já teve. E hoje eu estou aqui para falar sobre síndrome de Sjögren. É uma das doenças mais interessantes que a gente tem dentro da medicina, da reumatologia, e já faz muito tempo que eu quero gravar esse episódio. Que bom que a gente chegou até ele hoje. Quero agradecer a todo mundo que tem visto aqui os episódios pelo YouTube, mas também a galera do Spotify, do TikTok, do Twitter, do Instagram, do Kawaii e de várias outras plataformas que estão assistindo a gente. Se você está vendo isso aqui agora, já clica aqui no gostei, dá um like nesse vídeo, segue o meu canal também, clica em se inscrever, porque muito mais gente vai acabar sabendo desse conteúdo e vai ajudar muito mais pessoas. E meus amigos, quero agradecer todos os comentários, a gente tem feito um esforço grande de responder pessoalmente, é até mais legal do que responder aqui pelo vídeo, pelo áudio. E fico feliz aí por vocês estarem participando tanto dessa iniciativa. E claro, se vocês quiserem sugerir outras doenças, outras patologias, outras situações de saúde para a gente conversar dentro ou fora da reumatologia, fala nos comentários que a gente vai preparar episódios para vocês também. E aí a gente queria hoje falar sobre a síndrome de Sjögren, que é uma doença que causa muita confusão, tanto entre pacientes, mas também entre médicos, que tem sintomas muito diferentes do que o habitual, né? E que realmente você precisa ter uma noção muito grande de reumatologia e de medicina para dar esse diagnóstico e principalmente para acompanhar essas pessoas. O que é a síndrome de Sjögren? A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, como você já viu no episódio 2, uma doença autoimune é aquela que a nossa imunidade cria autoanticorpos contra nós mesmos, e no caso da síndrome de Sjögren, esse ataque da nossa imunidade é principalmente contra nossas glândulas exócrinas. O que é uma glândula exócrina? Glândula, pessoal, são estruturas, são órgãos do corpo que fabricam e secretam substâncias. Essas substâncias, se elas são usadas dentro do nosso sangue, né, se o produto delas é direcionado para o nosso sangue, são hormônios. Por exemplo, a hipófise, a adenopófise, a tireoide, entre outros órgãos. Então, são glândulas endócrinas. E glândulas exócrinas são glândulas em que esse produto delas vai ser secretado ou na luz de um órgão, como o intestino, por exemplo, ou mesmo para a pele, para o ambiente, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas que produzem suor. Então existe essa diferença. E a síndrome de Sjögren, ela gosta de atacar principalmente as glândulas exócrinas do corpo, né? Especialmente no que diz respeito à lubrificação. Então, logo de cara, a gente já sabe quais são os principais sintomas da síndrome de Sjögren. São os sintomas de secura. Muita gente pensa que são apenas sintomas de secura na boca e nos olhos, né? A xeroftalmia e a xerostomia. Mas não, aí que você se engana. Você pode também ter secura na pele, que é a xerostomia, secura nas regiões genitais, no pênis ou na vagina, o que causa muito incômodo. Você pode também ter secura no trato respiratório, aí você vai ter sinusite de repetição, vai ter rinite de repetição, problemas pulmonares, aquelas sensações ruins. E você pode também ter secura no seu intestino, trazendo um ressecamento das fezes, problemas anais como fissuras e tudo mais, e especialmente problemas de prisão de ventre e constipação. São situações muito diversas dentro do corpo humano, dentro da medicina, que a gente tem que ter muita atenção e cuidado. A síndrome de Sjögren é considerada uma doença rara. Ainda que a gente veja no nosso dia a dia como reumatologistas, na população geral ela tem uma distribuição um pouco mais rara que outras doenças. Mas não é tão raro assim. Por exemplo, a gente acredita que, pelos estudos epidemiológicos, que existe uma prevalência, ou seja, uma distribuição dessa doença de aproximadamente em um número entre 0,05% e 0,4% da população. Aqui no Brasil, a gente estima uma prevalência de aproximadamente 0,2% da população. João, isso é pouca gente, nem tanto se você for pensar a dimensão do nosso país, dá bastante gente. Mas para você ter uma ideia, artrite reumatoide a gente estima de 1 a 2%. HIV a gente estima 0,5%, dá uma coisa mais próxima da síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren tem uma proporção bem parecida, por exemplo, com a da espondiloartrite axial, embora a gente ouve falar muito mais dela nas redes sociais, né? Até um defeito do meu canal, um defeito das minhas redes, eu acho que eu deveria falar mais e mais sobre síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, ela tem duas possibilidades.
ela pode ser primária ou secundária. A síndrome de Sjögren secundária é quando você já tem uma doença autoimune e aí você tem sobreposta a ela a síndrome de Sjögren. Como é bem comum, por exemplo, na artrite reumatoide, onde 15% das pessoas podem ter a síndrome de Sjögren secundária, ou no lúpus. Mas também pode acontecer na espondiloartrite axial, na esclerose sistêmica, na doença mista do tecido conjuntivo, entre outras situações. A síndrome de Sjögren secundária, ela é bem diferenciada. Por quê? Porque ela praticamente você só vai ter a síndrome SICA, só vai ter o polo glandular da doença. Já na síndrome de Sjögren primária, que eu acho que vai ser talvez o grande cerne aqui do nosso episódio, você tem um polo glandular, como a gente falou, a síndrome SICA, mas também tem um segundo polo, que eu acho que vai ser bem mais problemático da gente conversar, porque é muito mais desafiador, que é o polo autoimune. Manifestações bem exclusivas e direcionadas, que podem ser na pele, nos órgãos internos, como nos rins, no sistema nervoso central, entre outras coisas. É muito mais complicado, é muito mais único e exige uma discussão à parte, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu lembro para vocês que esses episódios que a gente faz, esse podcast, esses vídeos, eles têm um conteúdo direcionado para o paciente, para o familiar, para o leigo. Não é um conteúdo voltado para a formação e atualização médica ou de outros profissionais de saúde. Para isso, sugiro outros autores, sugiro realmente até mesmo você seguir as plataformas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que tem conteúdos muito apropriados para a atualização de médicos, né, que é uma coisa muito mais complexa. Você deve ter visto ao longo dos episódios que existem doenças autoimunes, doenças reumáticas que são mais comuns nos homens, como por exemplo a espondiloartrite axial, até a gota, que não é uma doença autoimune, mas uma doença reumática, e tem doenças que são mais prevalentes em mulheres, como a gente falou no episódio do lúpus e da artrite reumatoide e da própria osteoporose também. E aqui também existe essa diferença entre os gêneros biológicos. As pessoas com síndrome de Sjögren, elas não são distribuídas igualmente entre masculino e feminino. Para cada 10 mulheres com síndrome de Sjögren, tem um homem com síndrome de Sjögren. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é a maior proporção que a gente tem aí dessa diferença, até maior mesmo do que a do lúpus. Essas pessoas, elas são especialmente diagnosticadas a partir dos 30 anos de idade, sendo o pico de incidência dela entre 45 e 50 anos. Para as pessoas com síndrome de Sjögren, que tem. Rapidinho que o gato pulou em cima do computador. Eu espero. Eu vou ficar um tempinho com ele aqui. Não vou ficar nada, já quer pular. Já tem um outro gato ali perto do Yoshi. Vamos ver quanto tempo ele fica aqui comigo. E aí, a síndrome de Sjögren, como eu falei, ela tem essa proporção de 10 para 1 no começo da sua incidência, ali entre 30 e 40 anos, mas depois dos 55 anos, essa proporção diminui um pouco. Então, para cada 4 pessoas com síndrome de Sjögren, a gente tem um homem e 3 mulheres, o que realmente deixa ainda que existe, assim como no lúpus, um papel do estrogênio nesse processo. E depois da menopausa, acaba diminuindo, né, essa diferenciação entre os gêneros. Vai lá, gato. É muito importante a gente falar dos sintomas da síndrome de Sjögren. O principal deles é a boca e o olho seco. Boca seca não tem muito mistério, sensação de boca seca mesmo. Mas o olho seco, às vezes o paciente não vai lá procurar o oftalmologista ou o reumatologista ou outro tipo de serviço de saúde dizendo estou com olho seco. Às vezes ele reclama de uma sensação de coceira, de uma ardência, até mesmo de uma sensação muito bem falada de areia nos olhos. E que é isso que faz ele procurar, justamente porque ele perde a lubrificação e a lubrificação dos olhos tem como um grande papel a proteção da nossa córnea. Algumas impurezas, como a própria poeira, vão acumulando ali, causando essa sensação literal de areia nos olhos. Então é muito importante a gente entender a função aí da lágrima. A lágrima, ela serve tanto para lubrificar, quanto também para defender a nossa visão, nossos olhos, tanto dessas impurezas, quanto também de bactérias. Ela tem ali antibióticos naturais, que nós chamamos de lisozimas, que também está presente na saliva. A saliva ela não serve só para lubrificar o alimento, ela serve também para revestir a cavidade oral, proteger de bactérias que formam as cáries, e aí você já tem ali um outro grande sintoma, uma má higiene bucal. Apesar da pessoa escovar, apesar da pessoa cuidar, você percebe que as pessoas com síndrome de Sjögren têm problemas maiores dentários na cavidade oral, justamente pela falta da saliva. E aí é muito interessante a gente ampliar essa discussão da saliva para você entender o impacto da síndrome de Sjögren também na alimentação. A nossa digestão, ela já começa na boca, na cavidade oral. Além da mastigação, a saliva vai lá e já tem algumas substâncias, como uma amilase salivar, que ajuda já a começar a digestão. Então, quando você vai engolir, e claro, problemas na deglutição, né, também vão ser encontrados em quem tem síndrome de Sjögren, justamente pela falta de lubrificação, o alimento já iniciou o processo digestivo.
Então, quando chegar lá no estômago, ele já vai ter algum caminho andado. E nas pessoas com síndrome de Sjögren, isso não acontece. Então, é muito comum, quando chega ali na fase estomacal, na fase gástrica da digestão, você ter uma demora maior, um retardo maior para esse processo acontecer. Porque as etapas que já deveriam ter acontecido não aconteceram tão bem assim. Então é muito comum essa sensação de empachamento, sensação de gases, sensação de que a comida não anda, sabe? Justamente acontece pela falta da amilase salivar, entre outros componentes. Então é muito importante mesmo a gente ter essa percepção, até para orientar melhor os nossos pacientes, né? Daqui você já nem precisa ser um gênio para entender a importância de usar o colírio, né, para substituir a lágrima, o colírio lubrificante, e também aqui a saliva artificial. Saliva artificial ela pode ser encontrada de várias marcas e de várias maneiras. Tem spray, tem espuma, todo tipo de coisa. Mas aí eu nunca recomendo uma sobre a outra. Eu recomendo o paciente ir experimentando e vendo qual é que ele se adapta mais. Então não existe na literatura uma preferência no modelo de saliva artificial. Dos colírios, de preferência, um à base de hialuronato de sódio, mas colírios com celulose, que são mais baratos, podem ser usados com alguma eficácia também. Então, eu também não vou deixar aqui uma recomendação de marca, até porque isso não existe. Existem vários concorrentes no mercado e a gente tem que ver. Eu acho que é muito importante o paciente ir experimentando até mesmo essa questão da acessibilidade para o bolso dele, ela é importante de ser vista. Também pode ser usado ali para a questão da boca seca, um grande cuidado com a mastigação. Você tem que mastigar, mastigar, mastigar e não ter vergonha de falar isso para o paciente. Às vezes, o cara sabe que é óbvio. Não, nem sempre as pessoas sabem o que é óbvio. Então é legal você orientar uma ideal mastigação. Algumas gomas de mascar sem açúcar também podem ser usadas e até algumas suplementações são bem eficazes para lágrimas, mas principalmente para a saliva, como a suplementação com óleo de linhaça e também com ômega 3. Aqui é uma rara ocasião na reumatologia em que suplementações são bem-vindas e realmente tem ensaios clínicos que mostram desfechos positivos, né? A ciência mostrando uma eficácia dessas suplementações aqui dentro da síndrome de Sjögren. Existe um medicamento chamado pilocarpina, que também pode ser usado com algum sucesso, mas ele tem alguns efeitos colaterais importantes, então não é para todo mundo, não se automedique. É importante o seu reumatologista indicar. Sinceramente, hoje eu devo ter uns 2 ou 3 pacientes apenas que usam a pilocarpina, uma medicação que nem todo mundo consegue tolerar, embora seja até relativamente acessível do ponto de vista comercial. Uma coisa importante também, pessoal, falar sobre a síndrome de Sjögren é que muitas vezes o paciente é encaminhado para uma avaliação de olho seco, boca seca, e a causa disso, a maioria das vezes, não é a síndrome de Sjögren, né? Apenas uma porcentagem muito pequena vai ser a síndrome de Sjögren. Às vezes isso pode ser o próprio ambiente, por exemplo, aqui no final do ano, no Pará, aqui na Amazônia, a gente teve muitas queimadas, muita fumaça, então muita gente reclamou de boca seca e olho seco, pode ser a poluição, o clima seco da cidade mesmo que você vive, pode ser também o uso excessivo de telas, pode ser uma alimentação ruim, mas pode ser principalmente medicamentos. Sim, medicamentos são uma grande causa de olho e boca seca na humanidade, principalmente medicamentos antidepressivos como tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina, remédios para emagrecer como a sibutramina, alguns outros antidepressivos podem causar isso em menor escala, como fluoxetina, estalopram, entre outros. Diuréticos, como hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida podem causar isso. Alguns remédios da pressão, mais raramente, como a losartana e seus derivados e tudo mais, mas é bem menos comum isso acontecer. Beta-bloqueadores, né, que são remédios muito usados para tremor, mas também para doenças do coração, como bisoprolol, carvedilol, entre outros, podem causar. Eu devo estar esquecendo alguém, porque a lista é enorme, né? Mas é muito importante a gente, como médico, quando vê um paciente com olho seco, logo de cara você tem que procurar e investigar a história de remédios, né, a história farmacológica desses pacientes. Mas nem sempre é só por remédios. A gente pega, por exemplo, algumas doenças que podem causar boca seca aqui, né? A principal é o diabetes. O diabetes não compensado pode causar boca seca, tá? Tem até um hálito característico. A gente também tem que investigar doença renal crônica, doença hepática, entre outras coisas. E agora falando de outros sintomas, como eu falei para vocês no começo do episódio, a gente vai pensar também na parte genital. Então, uma pessoa com síndrome de Sjögren, em geral, ela reclama de muita secura na região genital. Pô, doutor, eu tô morrendo de prazer, morrendo de tesão ali com minha parceira, meu parceiro, e mesmo assim eu não tenho lubrificação como outras pessoas têm, né? Tanto no pênis quanto na vagina. E é muito comum até doer na hora de fazer sexo, doer na hora da transa, da relação sexual.
E isso é um sintoma comum da síndrome de Sjögren, e isso acaba, às vezes, afastando, né, a pessoa de querer transar, porque, pô, vai doer, ela não vai querer. Acaba, às vezes, minando alguns relacionamentos. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. Até tem uma consequência também que pode acontecer infecções de repetição, tanto vaginoses quanto candidíase nas mulheres, e também candidíases e fissuras nos homens, né? A glande pode ficar bem acometida. Então é importante você usar lubrificantes íntimos, né? Também, mais uma vez aqui, eu não vou deixar uma marca, e nem existem vários e vários jeitos, né, de fazer lubrificação externa para atividade sexual. Então, o que eu recomendo é você, seu parceiro sexual, irem experimentando e usarem tanto, né, no pênis quanto na vagina, não importa quem de vocês dois tem síndrome de Sjögren, que vai ajudar bastante mesmo e vai realmente trazer mais prazer e menos dor, menos medo às relações sexuais. É bem comum essa queixa mesmo, não tenha vergonha de ter isso, tá, pessoal? Não tenha vergonha mesmo de conversar sobre isso. É um grande tabu que a gente precisa ir quebrando. É importante também a gente ter uma alimentação com mais fibras, né, para evitar os sintomas aí na parte intestinal, na parte das fezes. É importante também a gente promover lavagem nasal, promover também umidificadores no ar, no ambiente que você trabalha. O ar-condicionado pode ser um grande vilão, então é importante ter um umidificador para evitar também que a síndrome de Sjögren ataque você nas vias respiratórias e te incomode, que incomoda bastante mesmo, né, pessoal? Então, como eu falei, a síndrome de Sjögren pode causar uma secura na pele, que pode causar até algumas feridas. Então, é muito importante você se hidratar bastante. Banhos quentes acabam piorando isso. Então, cuidado, né? Por muito tempo no chuveiro, cuidado com altas temperaturas. Eu sou um grande fã de banho quente, às vezes eu preciso mudar isso. Mesmo no calor, eu tô tomando. Então, é importante você ter cuidado com água quente. Então, usar bastante hidratante, não importa também a marca, vai variando aí conforme seu bolso e o jeito que você se adapta. Mas não precisa ser hidratantes caros, tá? Hidratantes de marcas mais populares também podem ser usados com muito sucesso. Aí você vai variando para ver qual é que a sua pele gosta mais, né? Isso é muito legal a gente conversar. E agora a gente já falou muito do polo da doença de Sjögren, que é o polo glandular. A gente vai para o outro polo agora, que é o polo dos fenômenos imunes, mais mediados por autoanticorpos, que até se lembra muito o lúpus em alguns momentos. Vamos começar pela pele. As pessoas com síndrome de Sjögren, elas podem ter, além da secura na pele, algumas lesões que lembram muito lúpus, tá? Com fotossensibilidade, ou seja, sensibilidade à luz, até mesmo aqui no rosto, aquele eritema malar, podem ter queda de cabelo, podem ter feridas no couro cabeludo, que até é um desafio diferenciar do lúpus e da própria psoríase. As pessoas com Sjögren podem ter vasculites, né, que são lesões em que aparecem vasinhos vermelhos, pintinhas vermelhas pela pele. Isso pode até demonstrar que seja um caso mais grave. E essas pessoas podem ter muitas manifestações, até úlceras mesmo, causadas por essas vasculites. É muito importante o diagnóstico diferencial. E agora falando também de outros órgãos, vamos falar dos rins. As pessoas com síndrome de Sjögren podem ter sim uma glomerulonefrite, uma doença glomerular parecida com a do lúpus, mas são muito mais raras. Em geral, elas têm uma tubulopatia, ou seja, é um outro momento ali da fase da excreção renal, já é mais no fim, não é na peneira do rim, é um pouco depois, em que existe um problema, troca de minerais ali entre a urina e o sangue nessa diferenciação do rim. E aí a pessoa com Sjögren acaba perdendo muitos nutrientes que seriam úteis ainda, porque eles não são reabsorvidos, como, por exemplo, cálcio, magnésio, entre outras coisas. E pode causar coisas graves ali, como osteomalácia, entre outras coisas, né, que a gente chama de uma acidose tubular renal. Então é por isso que na síndrome de Sjögren, quando a gente pede um exame de urina, a gente gosta muito de olhar o pH, para entender se ele está muito ácido, como a urina tem que ser, ou está muito básico, né? Se não está tão ácido assim, está muito básico a urina, a gente já começa a suspeitar disso. Então é muito importante essa avaliação no segmento do paciente com síndrome de Sjögren. Embora seja raro, dentro da síndrome de Sjögren, que já é rara, a gente sempre tem que estar de olho ali como reumatologista, tá? E falando de manifestações pulmonares da síndrome de Sjögren, a gente já falou de respiratório alto, né? Seios da face, nariz, traqueia. Mas quando a gente está falando do pulmão, é um dos principais órgãos acometidos pela doença. Sério, mais ou menos 27% das pessoas com a síndrome de Sjögren vão ter algum tipo de acometimento pulmonar. O principal deles é uma doença da pequena via aérea, que a gente chama de bronquíolo, que é por onde o ar chega lá nos nossos alvéolos. Mas a gente também pode ter uma doença intersticial pulmonar. A principal delas é a PIN, a pneumopatia intersticial não específica. Mas também você pode ter a PIL, que é a intersticial usual, a linfocítica e a pneumonite por organização. Mas a principal mesmo, como eu falei para vocês, é
a doença da pequena via aérea, do bronquíolo. E 6% das pessoas podem ter uma complicação pulmonar que nós chamamos de bronquiectasias, que favorece muito o risco de infecção, especialmente por uma bactéria que a gente chama de Pseudomonas. Então, todo reumatologista tem que estar de olho no pulmão do paciente com síndrome de Sjögren e também fazer, em algum momento do acompanhamento, uma tomografia, se for indicado, e uma prova de função pulmonar. E esse é um dos motivos que a gente bate tanto na tecla da imunização do nosso paciente com síndrome de Sjögren, especialmente com a vacina pneumocócica, vacina para hemófilo, vacina de influenza, entre outras, visando sempre aí o bem-estar da saúde do pulmão da pessoa, porque são pacientes imunossuprimidos, são pacientes que são vítimas mais vulneráveis para doenças oportunistas respiratórias. Por isso que é super importante a gente ter uma vacinação, e também para a Covid-19, não precisa nem falar, uma vacinação muito completa dos pacientes com síndrome de Sjögren. A gente já falou das vasculites, já falou do pulmão, é importante também de falar do sistema nervoso. A pessoa com síndrome de Sjögren pode ter uma complicação da doença, tanto no sistema nervoso periférico, né, causando ali neurites, polineuropatias, e também no sistema nervoso central, podendo causar problemas na medula espinal e no cérebro. Aqui a gente tem um tipo de neuropatia que a gente chama de ganglionopatia sensitiva, que ela não é a mais comum na síndrome de Sjögren, mas é uma coisa super característica da doença. Só que eu acho que esse é um tema muito complexo para a gente falar aqui com o leigo. Acho que são diferenciações muito técnicas que eu vou só assustar e confundir vocês. Mas é muito importante você saber que a síndrome de Sjögren pode atacar o sistema nervoso central e periférico, causando problema tanto no cérebro quanto nos nervos. E nós, reumatologistas, temos que estar muito de olho nisso. Pode atacar também o sangue, causando anemias, leucopenias, né, que são os leucócitos baixos, e mais raramente plaquetopenias. A gente tem que estar sempre de olho nisso, pessoal. E de maneiras mais raras pode causar algumas reações imunes no intestino e no fígado também. E tem uma outra atividade também que é super importante a gente falar, que são as inflamações aqui ao redor do rosto, especialmente aqui nessa região das parótidas e aqui no pescoço, que são justamente inflamações agudas das glândulas salivares. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, geralmente são coisas que assustam as pessoas, você vê isso aqui inchado e tudo mais. A gente tem que ter diagnósticos diferenciais muito importantes, porque apesar de ser uma coisa facilmente tratável, mas a síndrome aqui quando você tem essas parotidites que nós chamamos, a síndrome de Sjögren, ela pode atacar os linfonodos e órgãos linfóides, como o baço, por exemplo, e causar grandes inchaços e até mesmo aumentar o risco de você ter um câncer que nós chamamos de linfoma. Então, as pessoas com síndrome de Sjögren a gente precisa ter uma vigilância muito grande com elas. Se começar a ter coisas diferentes, como esses inchaços de maneira mais persistente, rapidamente agir para investigar se não é um linfoma acontecendo. Especialmente linfomas de Hodgkin, que são, quando tratados, potencialmente curáveis, tem uma taxa de cura altíssima. Por isso que nós, reumatologistas, precisamos, e o paciente também, claro, precisamos estar sempre de olho para aparecimento de linfomas em pessoas com síndrome de Sjögren. E mais uma vez realço aqui a importância da vacinação, porque vírus também potencializam o risco de você ter um linfoma. E aí, meus amigos, a gente já falou das manifestações clínicas, está na hora da gente falar do diagnóstico da doença. Para diagnosticar a síndrome de Sjögren, assim como você já percebeu que, como tudo aqui na reumatologia, não é só apenas colher um exame como o diabetes, está alto, está baixo, você tem a doença. Não, nós usamos critérios. Não vale a pena eu ficar tão detalhado nas minúcias dos critérios, mas é importante você saber que para esses critérios nós usamos, claro, você ter olho seco e boca seca, você ter algum anticorpo para a doença, como o anti-RO, especialmente, né, principalmente o anti-RO, mas também o anti-LA. O FAN costuma ser positivo em mais ou menos 80% dos casos. Ainda que alguns anticorpos possam estar positivos, como o anti-DNA dupla hélice, ou você tem uma hipergamaglobulinemia na tua eletroforese de proteínas, até mesmo o C3 e C4 consumidos, isso não faz parte do critério diagnóstico, tá? É importante para você acompanhar outras coisas, mas não faz parte. Apesar, né, desses exames serem importantes, fator reumatoide também é um deles, mas eles não fazem parte do critério diagnóstico. E aí a gente passa para uma avaliação glandular mais objetiva. No caso aqui da lágrima, do olho seco, o oftalmologista vai fazer alguns testes, como o teste de shimmer, que você bota um filmezinho aqui no olho para ver como fica a lágrima, e alguns scores oculares, como o Van Bisterveld ou Ocular Stain Score, que você praticamente é uma coisa mais objetiva e sistematizada para o oftalmologista procurar problemas na sua lágrima. E a gente também usa, na parte da saliva, alguns exames, como a cialografia, a cintilografia de glândulas salivares, e principalmente aqui no dia a dia o ultrassom de glândulas salivares. É importante a gente falar
Para o diagnóstico, para o score, só serve a cialometria, ali você vê o fluxo salivar. Mas no dia a dia, a gente não usa tanto ele. Primeiro, ele é difícil de fazer, super desconfortável, e a gente tem testes menos invasivos e mais práticos, como a cintilografia de glândulas salivares e o próprio ultrassom de glândulas salivares, que já tem uma classificação bem estabelecida pelo Omeract, né, que é um protocolo, né, de você ver ultrassom em algumas doenças reumáticas, Omeract, que você fala em português. Então já é uma coisa mais que ainda vai ser incluída nos critérios, né? Que o critério diagnóstico, ele não é só diagnóstico, ele é classificatório, né? É para você colocar uma pessoa no estudo clínico, não necessariamente para você dar um diagnóstico e começar um tratamento. Então, na prática, no dia a dia, a gente tem usado menos a cialografia, a cialometria, e tem usado muito mais esses outros métodos que são mais práticos. Aí você vai decidir de acordo com a disponibilidade no serviço que você está fazendo. Aqui em Santarém, por exemplo, a gente não tem exame de medicina nuclear, a gente não tem também esses exames direcionados da glândula salivar mais à nossa disposição, então no dia a dia a gente acaba usando mais o ultrassom, né? Procurando sempre um profissional de confiança. Mas, quando possível, a gente pode lançar mão de outras coisas. Por exemplo, a biópsia de glândula salivar. Ela é muito importante, mas aqui eu não tenho acesso a isso. Realmente, esse é um desafio de fazer medicina, de fazer reumatologia no interior. Eu não tenho acesso a uma pessoa que faça e leia, né, uma biópsia de glândula salivar, como ela deve ser feita. Ela é feita aqui do lábio inferior da pessoa, tira aqui um pedacinho mínimo, e é importante que você tenha um score ali, que você tem que ter pelo menos 50 linfócitos agrupados para você ter um diagnóstico da síndrome de Sjögren, né? E é muito importante que essa glândula salivar, hoje em dia, essa biópsia, ela não serve só para diagnóstico. Ela consegue ver prognóstico e até prever o risco de linfoma. Mas isso é uma conversa talvez para outros episódios. Que no dia a dia da prática clínica isso não adianta muita coisa, não vai mudar muito o jeito de você acompanhar a doença. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Então você percebe que não é simples o diagnóstico da síndrome de Sjögren e apenas os profissionais um pouco mais experientes com o assunto, como nós reumatologistas, acabamos tendo o domínio sobre o diagnóstico. Sinceramente, no dia a dia, eu passo mais tempo tirando o diagnóstico de síndrome de Sjögren do que colocando. Porque o último passo desse diagnóstico é justamente você excluir coisas que podem mimetizar a síndrome de Sjögren, como, por exemplo, radioterapia local, ali, especialmente cânceres de cabeça e pescoço, que a pessoa precisou fazer, como o próprio linfoma. O vírus HIV, ele não exclui a síndrome de Sjögren, mas a AIDS sim, né, a complicação do vírus HIV. Porque pode acontecer uma coisa que a gente chama de DILS, uma espécie de inflamação ali das glândulas salivares, que é feita pelo vírus HIV e por complicações dele, que ali mimetizam a síndrome de Sjögren. Hepatite C, especialmente quando está em replicação, pode mimetizar a síndrome de Sjögren. Vários remédios, como eu já comentei aqui com vocês. Algumas outras doenças, como sarcoidose, amiloidose, doença relacionada a IgG4. Então você precisa realmente de um profissional experiente, como nós reumatologistas, para bater o martelo aí, porque muita coisa precisa ser excluída, tá, pessoal? Assim que se faz o diagnóstico da síndrome de Sjögren. E o tratamento? Meus amigos, o tratamento a gente já conversou muito aqui quando a gente falou da síndrome Zika. Você vai tratar a parte glandular, né, da pessoa, e como o síndrome de Sjögren é uma doença rara, a gente não tem oportunidade de fazer tantos ensaios clínicos muito bem organizados, muito bem randomizados para a doença. Você tem poucas pessoas com ela. Então, hoje, muito do que a gente usa, a gente vai extrapolando evidências científicas na medida do possível do lúpus. Então, para a parte articular, para as dores nas juntas relacionadas à síndrome de Sjögren, parece muito com dores da artrite reumatoide, só que elas têm a característica de não serem erosivas, ou seja, de não deixar sequelas, a gente pode usar com muito sucesso a hidroxicloroquina e também o metrexato. Para a parte glandular, que quando você tem parotidite de repetição, também o metrexato é uma excelente indicação e alguns pacientes também associar com a hidroxicloroquina. Para a parte pulmonar, quando está muito grave, corticoide e também alguns imunobiológicos como o rituximab podem ser muito bem-vindos, mas o micofenolato mofetila, a azatioprina também podem ser usadas com muito sucesso. Aí o metrexato e a hidroxicloroquina não tem um papel tão importante para o pulmão. Para o sistema nervoso central, periférico, especialmente para manifestações mais graves, a gente pode usar o rituximab, pode usar a ciclofosfamida, pode usar também o micofenolato, fazendo bem parecido com o lúpus. E como eu te falei, para a parte hematológica também a gente vai fazer parecido com o lúpus, usando especialmente a azatioprina. Então você vê que não é fácil, não tem uma receita de bolo, né? Para cada tipo de atividade a gente vai pensar numa coisa diferente, né? E é muito importante a gente monitorizar esse paciente com síndrome de Sjögren, a gente de forma multidisciplinar. Nós, reumatologistas, os colegas oftalmologistas estão muito úteis também nesse processo, e os colegas da odontologia. Tem um estudo da Unicamp, aqui no Brasil, lá em Campinas, que mostrou que apenas um acompanhamento comum a nível de unidade básica de saúde de um dentista, ele é muito qualificado
e é muito bom para esse paciente, evita cáries, evita até reativações da doença, evita muita, muita, muita coisa. Então, ajuda muito esse paciente na qualidade de vida dele, tá? Todo mundo deveria ir de 6 em 6 meses com o dentista. E obrigatoriamente todo paciente com síndrome de Sjögren deveria ir. É uma coisa que quem acompanha comigo, que tem a doença, sabe que eu martelo muito, realmente para você acompanhar tanto com o oftalmo quanto com o dentista. Talvez não tenha ficado claro uma coisa aqui, se você tem apenas uma doença leve, uma doença sem um componente imune muito importante, você não precisa de imunossupressor. E se você tem uma doença mais séria, mais do que do ponto de vista mais grave, às vezes você não vai precisar para sempre de imunossupressor. Às vezes é só por um período ali, a síndrome de Sjögren tem muito essa característica. Então é bem individualizado esse negócio. E a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei falar de síndrome de Sjögren. Peço que você, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube também. Dê um like aí, que vai fazer diferença para a gente. Compartilha com teus amigos, com outros pacientes que você conhece que têm a doença, às vezes com teus familiares que precisam aprender um pouco mais sobre a doença. E agradeço a sua audiência. Lembrar que a síndrome de Sjögren, ela precisa do acompanhamento multidisciplinar, ela precisa também de várias mudanças, não só de medicamentosas, né, mas como no estilo de vida, tá? E muito obrigado e até a próxima.